dizer que o que me traz à tribuna, senhor presidente, é o ato da mesa, aliás, um ato conjunto, número 1 de 2013, do presidente da Câmara e do Senado, que cria uma comissão mista destinada a elaborar em 60 dias uma proposta de reforma para o regimento comum do Congresso Nacional. Esse é um tema, hoje ainda cedo, dei entrevista para a Rádio Senado, é um tema da maior importância, e eu reproduzo aqui os termos do ato conjunto assinado pelo presidente Renan e pelo presidente Henrique Alves, presidente da Câmara. O presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, resolvem. Artigo 1º. Fica instituída uma comissão mista composta por 6 senadores ou senadoras, 6 deputados federais, destinados a elaborar, no prazo de 60 dias, projeto de resolução de reforma do regimento comum do Congresso Nacional. Artigo 2º. A comissão compor-se-á dos senadores Romero Jucá, Lobão Filho, Flecha Ribeiro, Walter Pinheiro, Jorge Viana, Ana Amélia, e dos deputados federais Cândido Vacareza, Osmar Serraglio, Bruno Araújo, Mendonça Filho, Júlio Delgado e Jô Moraes. Essa composição começa a trabalhar nos próximos dias e o ato foi assinado dia 1º de março pelo presidente Renan Calheiro e presidente Henrique Alves. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, talvez a população não entenda, mas o regimento comum é o regimento que estabelece as normas para as reuniões do Congresso Nacional. Ou seja, amanhã nós vamos ter uma reunião, uma sessão do Congresso. Vamos estar reunidos no mesmo espaço, na Câmara dos Deputados, senadoras e senadores, deputadas e deputados, deliberando sobre a matéria que é prerrogativa do Congresso Nacional. Provavelmente, sobre um tema que Vossa Excelência trouxe ainda há pouco à tribuna, os vetos presidenciais ligados aos royalties, e acaba de ser também levantado pelo senador Dornelles. Mas amanhã também a expectativa é que se aprecie, comece a debater a votação do orçamento da União, que deveria ter sido votado ainda no ano passado. E toda essa problemática que nós estamos vivendo, de certa forma, ela decorre do que temos de regimento comum. Nós temos hoje um regimento comum que foi elaborado em 1970, em pleno regime militar, no auge do que nós tínhamos de pior no regime de exceção, o governo Médici. Exatamente naquele período, em 1970, com a resolução número 1, se elaborou o regimento comum do Congresso. Imagine em que condições. E esse regimento, ele tem 152 artigos, ele passou por grandes transformações e mudanças a partir da Constituição Federal de 1988 e com várias resoluções subsequentes. Então, o que nós temos é que, a partir da Constituição de 88, foram expedidas resoluções que alteram o regimento comum, mas não fazem parte do regimento comum. Elas são como se fosse anexo, obviamente, que estabelece também as diretrizes para o regimento comum. Eu tenho aqui nas minhas mãos o regimento comum. Ele tem 152 artigos e o restante são 152 artigos e ele se encerraria aqui, exatamente aqui. E tudo isso aqui, que é 4 vezes o tamanho do regimento, são resoluções que têm que ser consultadas quando se tem dúvidas sobre o regimento comum do Congresso Nacional. E aí faço algumas observações, senhor presidente. A primeira delas é essa falta de coesão estrutural do texto do regimento comum do Congresso Nacional. E o problema
é que elas não estão reunidas em um único texto. Elas não estão reunidas num único texto. Como foi dito, o atual regimento comum do Congresso Nacional foi originalmente aprovado pela Resolução número 1, de 1970. No entanto, muitas resoluções foram sendo editadas em separados, apesar de serem consideradas parte integrante do regimento, elas não compõem um texto único. Várias resoluções integram o regimento comum, mas não estão reunidas em um só texto. Então, não tenho dúvidas que essa comissão tem um trabalho a fazer da maior importância. Vamos pegar um exemplo da resolução número 1 de 2002, que dispõe sobre medidas provisórias. Porque a essência do regimento comum é tratar de medidas provisórias, ou seja, aquilo que é comum à Câmara e ao Senado, às sessões do Congresso. Então, medidas provisórias, vetos, CPMIs e as matérias orçamentárias. É basicamente isso que o regimento comum deve regular. E, me referindo à resolução número 1 de 2002, que dispõe sobre as medidas provisórias, em seu artigo 1º, o legislador colocou: esta resolução é parte integrante do regimento comum. Contudo, o leitor não a encontra na estrutura do regimento comum. A resolução número 1 de 2002 é apenas um exemplo das regras dispersas que, desnecessariamente, tanto dificultam o trabalho no Legislativo. E geram conflitos e debates, geram demandas judiciais. Um outro aspecto que eu queria ressaltar é que as principais matérias reguladas pelo regimento, como falei ainda há pouco, são as medidas provisórias, as matérias orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, vetos e CPMIs. Essas são as matérias conflituosas, que sempre geram debates, dúvidas e sempre geram demandas depois de deliberadas no Congresso, nos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Queria dizer que sobre as medidas provisórias, inicialmente, faremos um breve histórico. Com a promulgação da Constituição de 88, foi editada a primeira resolução no Congresso para regular o processo legislativo das medidas provisórias. Essa resolução é a número 1 de 1989. Então, nós temos aí o governo do presidente Sarney, do presidente Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, que, de alguma maneira, até o final do governo do presidente Fernando Henrique, vinham e tudo era resolvido a partir da apreciação dessa resolução número 1 de 1989. Entretanto, as medidas provisórias criadas para serem passageiras na Constituição, como fica expresso no próprio nome, provisórias, passaram a ser quase que uma lei permanente. Exatamente por conta desse conflito que nós sempre tivemos. Como agora, amanhã, vamos ter uma sessão onde se consultará a todo instante, a todo momento, o regimento comum. O presidente da República editava uma medida provisória e, antes do seu vencimento, em 30 dias, que elas tinham um prazo de 30 dias, eram reeditadas. E, passado mais 30 dias, novamente reeditadas, e assim ficavam anos sendo reeditadas várias, milhares de medidas provisórias, mês a mês. Diante do silêncio de um Congresso que não cumpria o que estava estabelecido na própria Constituição. Isso perdurou até que fosse aprovada a emenda de número 32 em 2001, que estabeleceu um novo regramento, ou explicitou o regramento para as medidas provisórias, onde se estabeleceu a resolução número 1 de 2002, que vale até hoje. Com essas mudanças, o presidente da República ficou impedido de reeditar medidas provisórias. E aí,
nós tivemos, em contrapartida, um prazo. O prazo de 30 dias da vigência passou para 60, podendo ser reeditado mais 60 dias. Isso em 2001, com aquela modificação, salvo engano, uma proposição apresentada pelo então deputado Aécio Neves. O certo é que, esgotados o prazo de 120 dias, sem que o Congresso se manifestar, a medida provisória perdia o efeito. Ora, senhor presidente, com essa questão, o nosso governo, inclusive, se viu diante de um grande desafio. Até aí, não era tão complicado se governar nesse país que se busca a todo momento e se recorre a todo momento às medidas provisórias. Elas eram reeditadas, quase que indefinidamente. E com essa normativa, exatamente no começo, quando o presidente Lula assume, ficou explícito que ela deixaria de ser lei em 120 dias, caso não viesse a ser apreciada pelo Congresso. Aí estava se colocando novamente a importância do Congresso, mas estava se colocando um desafio para o governo, de compor uma aliança em condição de governar. Daí surgiu o governo de coalizão, que teve que ser montado por necessidade, pelo presidente Lula, especificamente no segundo mandato. E de lá para cá, as medidas provisórias passaram a tramitar separadamente, em duas casas. Nas duas casas, na Câmara e no Senado. Primeiro, ocorre uma manifestação prévia da comissão mista, uma comissão mista de deputados e senadores. Caso aprovada, a MP vai à votação na Câmara e depois segue para o Senado. Bem, em resumo, o fim da reedição pelo presidente da República e a tramitação separada na Câmara e Senado foram as duas grandes mudanças feitas pela emenda constitucional de número 32 de 2001, regulamentada na resolução número 1 de 2002. Mas isso estava escrito, mas não vinha sendo cumprido. As comissões não apreciavam as medidas provisórias e elas iam direto para o plenário. Nós ficamos assim até março de 2012, quando veio uma outra novidade. Esse tema estava judicializado, estava esperando uma decisão do Supremo. E a diferença é que em 2001 as mudanças foram feitas pelo Parlamento. E aí eu chamo a atenção, senhor presidente, dos colegas senadores, senadoras. Veja só, tinha uma normativa constitucional. Ela não foi regulamentada. O Parlamento aclarou essa normativa com a emenda 32 de 2001. Uma parte da tramitação de medidas provisórias ficou ainda não sendo cumprida. Recorre-se ao Supremo. E o Supremo começa, então, a substituir o papel do Congresso. E eu acho que essa é a coisa mais grave que nós temos hoje acontecendo no país. Por conta do Congresso não cumprir com suas prerrogativas, quem perde aqui recorre para o Supremo, e o Supremo começa a estabelecer normas, substituindo, inclusive, as prerrogativas do próprio Congresso. É o caso típico. Em março de 2012, veio essa novidade, onde o Supremo alterou a tramitação das medidas provisórias. E por que razão que ele fez isso? Porque se recorreu ao Supremo sobre a emenda 32 e o plenário do Supremo declarou inconstitucional o artigo número 5 da resolução número 1 de 2002, entendendo que o prazo de funcionamento das comissões mistas não deveria ser de 14 dias improrrogáveis. Para o Supremo, as MPs devem ficar nas comissões mistas pelo tempo que for necessário para a sua aprovação ou rejeição, só saindo de lá em direção à Câmara dos Deputados quando forem efetivamente apreciados, mesmo que para isso leve bem mais tempo do que os 14 dias. E é dentro desse fato concreto que encontramos algo
que alguns traduzem como judicialização da política. É quase um processo, porque é absolutamente normal que se recorra ao Supremo Tribunal quando você tem uma dúvida sobre a aplicação da nossa Constituição. O Supremo é o guardador da Constituição, é quem pode interpretar a Constituição. Mas quem elabora as leis é essa casa. Agora aqui, o costume é esse. Pede-se uma votação, recorre-se ao Supremo no outro dia. E isso tem tirado as prerrogativas do Congresso, do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional. Falo isso sem medo de errar. Isso não era assim. Até, salvo engano, a presidência do grande jurista e parlamentar Paulo Brossard, até ali, quando se tentava recorrer sobre matérias que são prerrogativa do Congresso, o Supremo devolvia dizendo: essa matéria é prerrogativa do Congresso, o Congresso resolva, delibere sobre ela. Mas, nos últimos anos, não tem sido assim. O Congresso está sempre esperando uma decisão da Justiça para poder trabalhar e cumprir suas prerrogativas, constitucionais inclusive. Foi o caso agora desse debate, é o caso agora desse debate sobre vetos, que tem todo o vínculo com o que falo nesse pronunciamento. E o fato, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como se vê, o regramento sobre as medidas provisórias vem sendo alterado e o texto atual está ficando obsoleto. Para piorar, as normas sobre os procedimentos de medidas provisórias estão fora da estrutura do regimento comum. Então, essa comissão tem que trazer para dentro do texto do regimento comum o regramento sobre medidas provisórias. No segundo item, que o regimento comum trata, são matérias orçamentárias. Essas matérias orçamentárias é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentária, a lei orçamentária anual, a LOA, e a regulamentação está na resolução número 1 de 2006, que é separada também do corpo do regimento comum. E deixa bem claro o quanto que é acertada a decisão dos dois presidentes das duas casas de nomear uma comissão para tratar de unificar essas normativas e fazer um regimento comum que tenha regras claras, que aponte o caminho de maneira clara para eventuais conflitos. Se as matérias que estão vinculadas ao regimento comum são conflituosas, são orçamento, vetos presidenciais, funcionamento de CPMIs, comissões parlamentares mistas, e, ao mesmo tempo, medidas provisórias, é fato que uma grande contribuição que estaríamos dando para o Congresso seria o estabelecimento de um novo regimento comum que atenda essa expectativa, para que a gente saia desse quase confronto permanente, onde ele é absolutamente antipedagógico, eu diria até para a sociedade, um aparente conflito permanente entre o Congresso e o Supremo, quando não há esse conflito. Mas fica parecendo que há. O Supremo tem a sua independência e deve-se recorrer a ele só quando necessário. E o Parlamento tem que cumprir as suas prerrogativas e deixar de ficar, por qualquer coisa, recorrendo ao Supremo, porque nós estamos vivendo claramente um processo de judicialização das eleições, da política, das deliberações, tanto do Senado, como da Câmara, como do próprio Congresso. E eu entendo que não é bom para a independência dos poderes a situação que nós estamos vivendo. Então, senhor presidente, eu queria concluir aqui a minha fala, dizendo que, diferentemente das MPs, das matérias orçamentárias, que são disciplinadas por resoluções esparsas, os vetos e as CPMI encontram abrigo no texto do regimento comum. Eles encontram abrigo. Mesmo assim, nada impede que os procedimentos sejam revisados dentro dos limites fixados na Constituição. E é isso que essa comissão certamente fará.
E eu estou muito agradecido pelo privilégio de poder fazer parte dessa comissão e poder colaborar para que possamos ter um regimento comum que ajude a resgatar o respeito e o prestígio que são tão essenciais para o fortalecimento do Congresso Nacional. Amanhã teremos um debate, um enfrentamento, e já antecipo que com as regras de hoje, certamente o lado perdedor vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas seria muito importante que já tivéssemos regulamentado todos os artigos da Constituição que dependem de regulamentação, que tivéssemos atualizado da década de 70 para os dias de hoje no Brasil o regimento comum e o regimento do Senado e o mesmo do regimento da Câmara. O regimento do Senado está nas mãos do senador Lobão Filho e a mesa diretora do Senado está solicitando que haja a tramitação dele na comissão e que ele possa chegar na mesa diretora do Senado para que encontremos uma maneira de encaminhar ao plenário. E penso que com isso, o presidente dessa casa, o senador Renan, a mesa diretora vai estar cumprindo o seu papel de ajudar a resgatar o prestígio, o respeito e as prerrogativas do Senado e do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.